Regina, mas o que acontece de verdade numa sessão de constelação? Essa é de longe a pergunta que eu mais recebo. E eu entendo perfeitamente por quê. Quando você nunca fez, o desconhecido ele gera medo. Parece misterioso, esotérico, parece algo fora do seu controle. E ninguém quer entrar num processo sem saber o que vai encontrar do outro lado. Então hoje eu vou fazer algo que eu considero fundamental: abrir a caixa preta. Sem mistério, sem linguagem rebuscada, sem promessas exageradas, só a verdade, passo a passo de como funciona uma sessão de constelação financeira do início ao fim, para que você saiba exatamente o que esperar se decidir fazer. Antes de qualquer coisa, uma informação muito importante: a constelação sistêmica ela é uma técnica terapêutica séria que foi criada por Bert Hellinger na década de 1970 e desenvolvida ao longo de décadas por milhares de profissionais no mundo inteiro. Não é adivinhação, não é religião, não é misticismo. É um método que acessa as dinâmicas inconscientes de um sistema, seja ele familiar, organizacional ou financeiro, e as torna visíveis. É como um raio-x emocional. Podemos dizer assim: eu trabalho com constelação há mais de 20 anos e já conduzi milhares de constelações. E o que eu posso interagir é um processo seguro, estruturado e profundamente transformador. Mas eu não quero que você acredite em mim pela minha palavra, quero que você entenda como funciona e decida por si mesmo. Vamos lá? Vamos entender como é que funciona realmente? Então, toda constelação, ela começa por uma conversa, seja individual no consultório, seja online. Eu começo sempre querendo entender o que te trouxe ali. Qual é a questão central? Por exemplo, eu trabalho muito e não prospero, eu ganho mais dinheiro, nunca esse dinheiro fica, eu tenho medo de cobrar, eu quero crescer, mas algo me trava toda vez, eu tenho dúvidas se eu fico no meu emprego ou se eu abro um negócio, eu tenho dúvida se eu me mantenho no meu negócio ou volto para o mercado formal. Essa conversa, ela serve para eu entender o cenário manifesto, mas isso é muito importante. Serve também para eu perceber o que está por trás das palavras, porque muitas vezes o que a pessoa diz que é o problema não é o problema real, é só o sintoma. O problema real está em camadas mais profundas, ele vai aparecer durante a constelação. Eu também pergunto sobre a família, porque eu preciso entender como era a relação dos seus pais com o dinheiro e dos seus avós. Houve perdas financeiras significativas na família? Alguém foi excluído? Mortes precoces, falências, segredos? Essas informações elas são essenciais porque a constelação trabalha com o sistema, não apenas com o indivíduo isolado. Você não é só você, você é parte de um campo maior e é nesse campo que a constelação atua. E talvez você diga: mas por que eu preciso contar sobre a minha família? Porque nós precisamos aprofundar o trabalho. Lembra o que eu te disse? A constelação é uma técnica terapêutica. Ela não é adivinhação. Você não vai chegar aqui, eu vou adivinhar o que ocorre no teu sistema. Nós vamos trabalhar e aprofundar o teu sistema para entender o que realmente ocorre e por que ocorre. Nós precisamos, num primeiro momento, fazer um posicionamento, tornar o invisível visível. O fato de você me trazer essas informações me permite abrir o campo e poder entender o que está oculto, que muitas vezes nem você e nem eu sabemos. Aqui começa o que diferencia radicalmente a constelação de qualquer outra abordagem terapêutica que eu conheço. Eu peço para você posicionar as representações dos elementos da sua questão no espaço, seja no meu consultório, seja no espaço onde eu estiver trabalhando. Numa sessão individual, você pode usar bonecos, objetos ou âncoras no chão. Numa sessão de grupo, usamos pessoas como representantes. Eu sempre digo: coloca um representante para você, para o dinheiro, para sua mãe, para o seu pai, e a pessoa vai posicionando esses elementos no espaço, seguindo a sua intuição, sem pensar demais, sem racionalizar, somente sentindo. E é interessante
porque é aqui que, num primeiro momento, a partir do momento que você tiver colocado, nós já conseguimos ter uma interpretação, uma percepção, uma consciência sobre como esse sistema e essas situações estão no seu inconsciente. Muitas vezes tem pessoas que chegam e me dizem, não, o dinheiro é o meu problema, só que ela simplesmente nem olha para o dinheiro. O que ela coloca como foco é a família. Então, quando nós começamos a entender o sistema, no primeiro momento você entende o sistema, você entende o que está ocorrendo no teu inconsciente. Aí sim começa a acontecer algo extraordinário. As dinâmicas inconscientes, elas vão se revelando através das posições. O representante, por exemplo, do dinheiro pode estar mais distante, virado de costa, atrás de uma barreira, pode estar perto, mas a pessoa não consegue olhar para ele. O representante do pai pode estar entre a pessoa e a prosperidade, bloqueando o caminho. A pessoa mesmo pode estar olhando para baixo, para o alto, e como se alguém tivesse ali caído ou perdido e ela não conseguisse seguir em frente porque ela está presa naquela situação. Cada posição é uma informação, cada movimento ou falta de movimento nos revela algo. E os representantes humanos, numa sessão de grupo, eles relatam sensações reais: calor, frio, tremor, tristeza, raiva, cansaço, sensações que correspondem às dinâmicas reais do sistema da pessoa que está sendo constelada. Isso não é sugestão, não é atuação, é o que chamamos de percepção do campo sistêmico. É um fenômeno documentado, estudado e que eu testemunho toda semana há mais de 20 anos. E aí nós vamos para, a partir do momento que nós entendemos os movimentos e o que está oculto, nós vamos para a resolução, que significa reposicionar e reintegrar ao sistema aquilo que realmente faz com que o sistema flua. Uma vez que a dinâmica está visível, como se fosse um filme projetado no espaço, a gente começa a trabalhar a solução. Isso pode envolver frases terapêuticas que devolvem o lugar a quem pertence. Por exemplo, querido pai, eu honro o seu destino e a sua história com dinheiro e agora eu me permito seguir o meu caminho. Querida avó, eu vejo a sua dor, a sua escassez, eu carrego você no coração, mas devolvo o peso que não é meu. Nós começamos a nos permitir olhar para a dor ou para o sacrifício dos nossos antepassados, honrar, mas entender que aquele sacrifício foi deles e que eu hoje estou aqui por conta desse sacrifício. Eu posso honrar com amor e não com sofrimento. Eu posso permitir que o meu amor seja a representação e a honra daquele sacrifício que os meus antepassados passaram. E nesses movimentos, isso pode envolver também movimentos físicos no espaço. Por exemplo, o representante do dinheiro é trazido para frente, a pessoa é reposicionada no seu lugar de direito, de frente para a prosperidade, sem obstáculos. Os emaranhados, eles são desfeitos. O que estava desordenado é ordenado. É nesse momento que acontece algo que quem nunca viveu tem dificuldade de acreditar, mas quem já viveu confirma sem hesitar. Quando o sistema se reorganiza, a pessoa sente no corpo. A respiração muda, a tensão nos ombros solta, a expressão do rosto muda. Às vezes vem uma emoção como um choro, um alívio, uma leveza que ela não sentia há anos. É o inconsciente reconhecendo no nível mais profundo que algo mudou, que uma nova ordem se estabeleceu. Normalmente, uma sessão dura entre 1h30 e 2 horas. E os efeitos, eles não param ali. Continuam se desdobrando nas semanas e nos meses seguinte. Segundo Hellinger, uma constelação ela reverbera no sistema por 1 ano. Por quê? Porque o que muda na constelação não é uma ideia, não é um conceito, é uma posição interna. É quando sua posição muda, as suas atitudes mudam. E quando as suas atitudes mudam, os resultados mudam naturalmente. Lembrando que todas as pessoas e situações que você incluiu na constelação são trabalhados e reverberam na vida daqueles que estão no seu cotidiano. Esse é o passo a passo, a conversa inicial para entender a questão e o contexto familiar, posicionamento para tornar o invisível visível e resolução para reposicionar o sistema, sem mistério, sem esoterismos,
com método, com técnica e com profundidade. Se ficou curiosa, se ficou curioso, se sentiu que isso pode ser o que está faltando no seu processo, o link da descrição tem todas as informações, tanto sobre as sessões individuais quanto sobre a formação em constelação sistêmica, para quem quer aprender a conduzir esse trabalho. Me conta nos comentários o que mais te surpreendeu ou te tocou nessa explicação. E se você já fez uma constelação, conta como foi a tua experiência. Seus comentários ajudam outras pessoas que estão considerando fazer ou não. E, por fim, se inscreve no canal. No próximo vídeo eu vou trazer algo muito especial. Eu vou te trazer resultados reais de quem já trabalhou em constelação, histórias de transformação que vão muito além do profissional. Eu te espero.